A paz do Senhor, amados. Glorifica a Deus pela vida dos irmãos que pararam para estar ouvindo um texto bíblico, um texto de meditação. Um texto que se encontra no Evangelho, escreveu Mateus. Mateus, o capítulo é o 26 e o versículo é o 69. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: Também tu estava com Jesus, o Galileu? Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Só até aqui. Vou fechar a Bíblia. Irmãos, Jesus, voltando alguns textos atrás, Jesus vai falar sobre a sua morte, vai falar um pouco sobre a ressurreição, mas os seus discípulos, ouvindo aquela história, aqueles relatos, Pedro toma a frente ali, ele fala: Não, mestre, de forma alguma a gente abandonaria, se possível, a gente há de morrer contigo, os discípulos também, sim. Jesus ele começa a falar que eles haviam se dispersarem quando essas coisas começassem a acontecer. De fato, foi o que aconteceu. E vieram os soldados, prenderam Jesus e eles se dispersaram. Acendeu-se um fogo, um clarão. Pedro estava ali naquela roda, ficou sentadinho. Uma mulher avistou a Pedro, falou: Ei, você não é um deles? Não conheço. Vieram de novo para Pedro: Você fala igual um deles, eloquentemente falando. A forma que Jesus falava, os seus discípulos acabaram aprendendo, aquela forma amável, mesmo sem estudo. Então, Pedro acabou negando Jesus 3 vezes. E quando o galo canta, Pedro começa a chorar amargamente, a Bíblia vai falar. O relato de Mateus é esse, mas quando a gente vai para o relato segundo escrito por Lucas ele tinha um olhar clínico. Lucas ele faz uma narração diferente por conta disso, que ele tem um olhar clínico. Ele fala de um detalhe que no Evangelho de Mateus não tem. Fala que Jesus ele fita o olhar. O que é fitar o olhar? É dar aquela volta, é olhar. E quando ele olha para Pedro, na cabeça de Pedro, ele lembra daquilo que Jesus falou. Meu mestre havia me avisado. Então começa a descer as lágrimas. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Quantas vezes a gente já não esteve no lugar de Pedro? Quantas vezes não já negamos a Jesus? Às vezes a gente nega a Jesus quando a gente sai da igreja, ou quando a gente está em casa e esquece de ler uma palavra, quando a gente vai dormir e não ora. Ah, mas como assim? Pois é assim. A gente nega às vezes Jesus o tempo todo e a gente mesmo não percebe. Mas a gente vai ver Pedro lá na frente agora. Pedro, a quem Jesus confia as chaves do reino do céu. Pedro, que anda sobre o mar, que às vezes faltou um pouquinho mais de fé para ele. Mas a gente vai ver um Pedro que era atrevido. Ele sempre tomava a frente. Algumas pessoas falam que ele é ignorante. Algumas pessoas relatam que Pedro é ignorante. Mas eu
não gosto de olhar para Pedro dessa forma. Eu gosto de olhar para Pedro de uma pessoa que queria mais, ele queria ser mais do que um pescador. Jesus era o único. Olha que interessante, irmãos. Jesus, ele conseguia enxergar mais do que um pescador, ele enxergava um pescador de homens. E quem conhece a narrativa da história, é exatamente o que acontece. A gente vai encontrar um Pedro, pescador de homens. Então, irmãos, às vezes a gente pode negar Jesus, mas ele jamais nega a gente. Ele está sempre de braços estendidos, esperando a gente fitar os olhos nele, colocar ele como um alvo da nossa vida. Essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês gostem, espero que Deus possa plantar, que essa semente venha fluir, que venha dar frutos, porque esse é o intuito. Eu não venho aqui para mim aparecer, não é esse o meu intuito, mas sim de propagar a palavra de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. E como para finalizar aqui, tem um texto que eu amo muito, que eu guardo no fundo do meu coração, que vai nos falar que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra a tal ponto de fazer divisão entre alma e espírito, juntas e medula, e ela é apta para discernir o propósito do coração. Irmãos, que Deus abençoe e obrigado por ter parado para ouvir essa mensagem.